Continuando aqui a nossa aula, em Isaías 53:12, vou ler aqui para vocês. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderes repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Isaías está falando de quem aqui? Isaías está falando de Jesus. Está falando que a sua alma foi levado à morte e ele foi comparado a um de nós. Mas Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. O versículo vai dizer que Jesus levou sobre si o pecado de muitos. E por que de muitos e não de todos? Porque ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Lembra dessa passagem? Então, por isso que vai dizer que Jesus levou sobre si o pecado de muitos e não de todos. Mas o que mais me prende a atenção é o finalzinho do versículo, onde vai dizer que ele intercedeu pelos transgressores. A maior obra intercessória de toda a história, de toda a humanidade, é a obra da cruz. Nada se compara ao que foi feito naquela cruz. A tamanha intercessão, o nosso maior intercessor foi e sempre será Jesus Cristo. Jesus abriu mão da sua glória, se fez homem, intercedeu por toda a humanidade com a sua própria vida. Então, nada se compara a isso, nada. E se hoje, pela graça, nós intercedemos, é porque nós se espelhamos naquilo que Jesus fez e continua fazendo por nós. Em Efésios 2:3 está escrito assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha isso. Vai dizer que, Efésios 2:3 vai dizer que a ira de Deus estava apontada sobre a humanidade. Eu e você, nós éramos conhecidos como filhos da ira. Filhos da ira. Aí vem Jesus, muda o meu nome e muda o seu nome. Agora nós não somos mais conhecidos como os filhos da ira, mas nós somos conhecidos como co-herdeiros juntamente com Cristo. Olha que precioso é isso. Olha que rico em detalhes é e o quão é importante nós sermos intercessores. O quão é importante nós entendermos quem foi os nossos intercessores lá atrás. E nada se compara a tamanha obra, igual foi a obra de Jesus Cristo Salvador. Lembra que eu falei no início da aula do vídeo passado que a intercessão ela fala sobre pessoas, mas também sobre interceder por lugares. E agora nós vamos ver o nosso primeiro intercessor na Bíblia, humanamente falando, que intercedeu por lugares, que foi Abraão. A Bíblia vai dizer que Abraão intercede por Sodoma e por Gomorra. Lá naquela passagem, Gênesis, onde ele vai falar, mas Senhor, e se tiver 50 justos, o Senhor não destrói a terra? Não, Abraão, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. E se tiver 40, se tiver 30, e se tiver 10... E o Senhor vai dizer a Abraão, se tiver, eu não vou destruir. Abraão incansavelmente está intercedendo por Sodoma e por Gomorra. Abraão está intercedendo para que Deus salva aquela cidade. E esse é o nosso papel dentro da intercessão congregacional. Nós temos que interceder pelo ambiente que nós estamos ali. Nós temos que chegar já intercedendo por aquele lugar, que os anjos venham estar acampados naquele lugar, porque nós, irmãos, nós não sabemos que tipo de pessoa vai entrar ali para cultuar ao Senhor naquela noite. Como está o coração de cada pessoa, nós não sabemos. Ainda que nós tivéssemos uma lupa espiritual, Deus não nos capacita a ponto de saber o que está no coração daquela pessoa. Nós não sabemos.
Então nós temos que interceder por aquele ambiente, desde o portão, aos umbrais da porta, aos corredores da igreja, dentro da igreja, o quanto é importante interceder por todo o ambiente. Você sabia que Deus não precisa te escolher para interceder naquilo que Ele quer fazer? Nossa, peraí, que agora, irmã Eliana, você está contradizendo tudo o que você falou até agora, que eu sou um intercessor importante, que é necessário interceder, que é importante interceder, e agora você está me dizendo que Deus não precisa me escolher para interceder? Sim, é isso mesmo que eu estou te dizendo, que Deus não precisa te escolher para interceder, mas Ele te escolheu para participar de tudo aquilo que Ele está fazendo. Olha o privilégio que nós temos. O Senhor escolheu a mim, escolheu a você para participar de uma grande obra que Ele está fazendo na vida de outras pessoas. Deus te escolheu porque Ele te ama. E Ele te chama como sacerdote representante do seu propósito na terra. Você é um sacerdote representante do propósito de Deus na terra. Você vem à frente para anunciar o que Deus fará depois. Olha isso. Olha o quão precioso e o quão importante é o seu papel como um intercessor. Paulo vai falar em 1 Timóteo 2:1. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Paulo está nos ensinando que nós fomos chamados para abençoar pessoas. As minhas mãos, elas têm que ser santa, sem ira e sem contenda. E abençoar pessoas, irmãos, não é um fardo. Abençoar pessoas é um privilégio. Deus faz um milagre e o intercessor ora sempre gerando esse milagre. Deus precisa da minha oração para que Ele venha atuar um milagre? Não, já falei, não. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você para fazer o que Ele quer fazer. Deus não precisa, mas Deus, Ele nos chama, Ele nos escolheu. Venha orar por fulano para me gerar o milagre que eu vou gerar, porque enquanto você ora, enquanto você intercede por alguém, você cultua a Deus. Enquanto você ora, você cultua. Enquanto você ora, Deus cuida da tua casa. Enquanto você ora, Deus cuida da tua vida. Enquanto você ora pedindo porta aberta de emprego na vida de alguém, Deus continua abençoando o teu emprego e a promoção daquilo que um dia disseram que viria, ela vai ficando mais próxima cada dia mais. Quando você ora pedindo porta de emprego para alguém, aumento de salário vem na sua vida sem dissídio, sem você imaginar. Você é chamado lá no RH e é pronunciado que você vai ter um aumento de salário. Mas por que isso? Porque eu oro. Ah, mas eu sou intercessor, eu não trabalho, eu não tenho emprego fixo. Enquanto você ora pedindo porta de emprego para alguém, aquele que traz o sustento dentro da tua casa, da tua residência, Deus cuida que nada venha faltar. Ainda que aquele que traga o sustento não é um intercessor, amém, mas você é. E você mora ali, você come ali, você se alimenta daquele lugar. Então Deus está cuidando, Deus está fechando brechas para que nada venha faltar. Enquanto você ora pedindo porta de emprego para alguém, enquanto você ora clamando para que Deus venha curar uma enfermidade física na vida de uma pessoa, Deus está cuidando, está te dando saúde, Deus está te restaurando para que nada te falte. Enquanto você ora pedindo libertação por uma igreja, Deus está cuidando dos seus. Enquanto você ora por alguém, Deus está cuidando dos seus. No decorrer do culto, enquanto você ora, você adora. Enquanto você ora, você adora. E lembra-se de 1 Timóteo 2,8. As minhas mãos, ela tem que ser santa.
As minhas mãos, ela tem que ser santa, sem ira, sem contenda, sem raiva, sem julgamento. As minhas mãos de intercessão, aonde eu colocar, algo acontece, porque as minhas mãos têm que ser santa. Amém? Estamos chegando ao final da aula 2. Semana que vem vamos ter a aula 3. E esteja ligado. Se você gostou da aula 2, comente alguma coisa. Fale alguma coisa sobre você, o que mais chamou a sua atenção. Estamos aqui, irmãos, o que eu puder ajudar, o que eu puder responder. Eu não sei tudo, amém? Eu também estou aprendendo com vocês, mas o que eu puder responder, eu vou responder. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Vamos tirando as nossas dúvidas e vamos entendendo o nosso chamado. A igreja como um todo. Oxalá que fosse só a nação profética, porque se fosse só a igreja nação profética, eu e você, a gente mudaria de igreja, olha que fácil, né? Mas não é a igreja nação profética, é a igreja de Cristo na terra. A igreja de Cristo na terra como um todo, ela está sofrendo ataques satânicos, ataques malignos, e a igreja, por falta de orar, estão se esfriando. Mas este versículo não tem que se cumprir sobre a minha vida e sobre a tua vida. A igreja pode até estar se esfriando por falta de oração, mas eu e você temos que continuar fervorosos na oração e orando por aqueles que estão se esfriando. Nós temos que continuar fazendo a nossa parte. A Bíblia diz que toda vez que alguém estiver fraco, estende a sua mão e caminhe junto com essa pessoa que está fraca, para ela entender que ela tem, um ombro amigo, que ela possa descansar. Não abandone o barco, não jogue os remos, porque as coisas estão difíceis. Não faça isso. Tudo na terra é uma fase. Estamos passando uma fase ruim, onde a igreja de Cristo está muito aberta em redes sociais, está muito invadida, onde aquilo que era surpresa para muitos virou espetáculo, aonde os cultos virou espetáculo e aonde a nave virou plateia. Estamos vivendo esse tempo na terra, mas o meu amor e o seu amor por Jesus, ele não pode se esfriar. Nós temos que permanecer firmados em Cristo. Amém? Então que essa aula possa te envolver, que você possa extrair dessa aula aquilo que você mais gostou, os pontos que você mais gostou. Peço perdão, porque eu disse que as aulas seriam 15 minutos no máximo, e essa aí eu acabei extrapolando um pouquinho, tive que fazer em 2 partes. Peço perdão, mas era necessário passar tudo aquilo que Deus me deu, para que eu pudesse passar para vocês e também aprender juntamente com vocês. A aula 3 está recheada de coisas boas e nós não podemos perder. Na aula 3 tem uma surpresa, não sou eu quem vou fazer a aula, mas eu espero vocês aqui no grupo do WhatsApp, quarta-feira da outra semana, para aprender a aula 3. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja nessa semana, em nome de Jesus. Bastidores de um chamado, no íntimo, em um quarto fechado, tem um ministério de joelhos, pedindo a Deus pra aliviar o peso. Por trás dos bastidores de um chamado, não vejo Paulo sendo coroado, mas vejo Paulo sendo apedrejado, eternizando em cartas um legado. O chamado pode te custar a vida, mas a sua garantia é a coroa.
justiça. Tudo aqui é temporário, maior que fama e aplausos, mas será a glória eterna de quem resistiu e carregou a cruz. Vai cantando, vai pregando, sua recompensa ela não vem dos homens, mas vem de Deus que está te contemplando, mesmo chorando. Continue adorando. Quando finalizar o bom combate e guardar a fé, tem glória no céu te esperando. Custar a vida, mas a sua garantia é a coroa de justiça. Tudo aqui é temporário, maior que fama e aplausos, mas será a glória eterna de quem existiu e carregou a cruz. E vai cantando, ela não vem dos homens, mas vem de Deus que está te contemplando, mesmo chorando. Continue adorando. Quando finalizar o bom combate e guardar fé, tem glória no céu te esperando. Quem te chamou está te sustentando, seu ministério está frutificando. Tem glória no céu te esperando, tem glória no céu te esperando. Seu galardão Deus está preparando, mas vive intensamente o teu chamado. Tem glória no céu. Quem te chamou está te sustentando, seu ministério está frutificando. Tem glória no céu te esperando, tem glória no céu. Olha lá, chega da face, mais viva. Tem glória no céu te esperando, tem glória no céu. Mas vai cantando, vai pregando, sua recompensa ela não vem dos homens, mas vem de Deus, vem de Deus, mesmo chorando. Continue adorando. Quando finalizar o bom combate e guardar fé, tem glória no céu te esperando. Mais que um galardão, eu quero ver Ele. Mais que aplausos humanos, eu quero Ele. O céu só é o céu porque tem Ele. E é pra lá